Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Olá, amigo produtor, seja muito bem-vindo. Quinta-feira, 15 de fevereiro. Acompanhe com a gente os destaques desta edição. Nessa edição do Agricultura BR, você vai ver que o relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano, apresentado agora há pouco, trouxe um forte volume de vendas para o milho norte-americano. Excesso de chuvas no Mato Grosso acende o sinal de alerta em relação à safra de soja. A Syngenta espera emitir 5 bilhões de dólares em títulos nas próximas semanas. E a estimativa atual da safra de laranjas do Brasil melhora mais uma vez e está 9% acima da estimativa inicial. Mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. Vamos saber agora de uma das grandes empresas internacionais que trabalha dentro do agronegócio, a Syngenta, no quadro Agroações. Por aqui o quadro Agroações fala sobre a Syngenta que participa agora, faz parte da divisão agrícola de uma grande empresa chinesa, a Kent China, planeja emitir cerca de 5 bilhões de dólares em títulos nas próximas semanas. Esse fator ocorre agora depois que os produtores norte-americanos chegaram a um acordo, eles que produziram milho geneticamente modificado. Um dos dados importantes a respeito dessa emissão de títulos é que a empresa suíça de proteção de lavouras e também de sementes aguarda que sejam colocados, tem interesse em colocar ativos à disposição e com isso fazer com que se tenha melhores recursos, uma quantidade maior de recursos para a empresa. Entretanto, representantes da própria Syngenta afirmaram que os órgãos de regulação norte-americano não permitem, não tem essa situação de que qualquer empresa possa comprar ou qualquer empresa possa fazer essas aquisições durante essa apresentação dos títulos da Syngenta nos Estados Unidos. Ô pessoal, o que foi aquela loucura, hein? A colheita da safra de soja no estado do Mato Grosso avançou cerca de 9 pontos percentuais na semana passada, atingindo agora pouco mais de 28% do total plantado. A situação, no momento, começa a ficar preocupante, uma vez que, apesar dos trabalhos estarem ganhando força pelo estado, o excesso de chuvas por lá causa um sinal de alerta. De acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, ainda não há muita informação sobre perdas nessa soja que está sendo colhida, mas há relatos, através de outros meios de comunicação, de produtores de soja do estado do Mato Grosso que estão deixando a soja ardida no campo e semeando a segunda safra de milho sobre estas lavouras. Bom, a situação ainda não é tão alarmante, mas já acende um sinal de alerta sobre a safra de soja do estado. E a ProSoja fez um importante alerta sobre a ferrugem asiática. Quem traz as informações é a repórter Miriam Valadares. Em Mato Grosso do Sul, até o momento, foram registrados 48 casos de ferrugem asiática. Os dados são do consórcio antiferrugem. O alerta da ProSoja é para que os agricultores mantenham a atenção redobrada no período de colheita. Rever as estratégias de manejo e se atentar às variedades de ciclo mais longo são algumas das orientações que a associação dá aos sojicultores. Entre as medidas protetivas, a recomendação é que o produtor siga o calendário de manejo agrícola, não ultrapassando os 15 dias de intervalo entre as aplicações de fungicidas. O estado com maior ocorrência da doença é o Paraná, com 108 casos, seguido do Rio Grande do Sul, com 57. Miriam Valadares, para o SBA.
Bom, e o excesso de umidade nesta época do ano, ela é favorável à ocorrência da ferrugem asiática da soja e à disseminação dela pelas lavouras, por isso o alerta da ProSoja para os sojicultores do país. Bom, e na região centro-oeste tem chovido muito, como a gente comentava há pouco, em especial na principal área produtora de soja do estado do Mato Grosso, Centro-Norte. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como que o clima fica então daqui para frente para essa região do país. Olá, Juliana, bem-vinda, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. O andamento da colheita da soja segue mais adiantado na região centro-oeste, principalmente no estado do Mato Grosso. Agora já foram colhidas mais de 30% de áreas produtoras do estado. Nos últimos dias, alguns episódios de chuva mais forte acabaram até atrapalhando por alguns momentos o andamento da colheita. Dessa vez, a umidade do solo ainda segue bastante elevada no estado do Mato Grosso. Nas demais áreas, os índices ficam em torno de 80%. No decorrer dos próximos 5 dias, então, ainda tem previsão de chuva na maior parte da região centro-oeste e até pelo menos o dia 20 de fevereiro, as instabilidades vão seguir atuando nos 3 estados. E tem previsão de chuva forte ainda, acumulados que podem alcançar em torno de 50 milímetros em apenas 5 dias, especialmente aqui no estado de Goiás, algumas áreas do norte do Mato Grosso e ainda também em grande parte do Mato Grosso do Sul. Já no decorrer da segunda semana, ao longo do período do dia 21 até o dia 25, as instabilidades vão ganhar mais intensidade. Um novo corredor de umidade vai se formar e vai trazer mais instabilidades da Amazônia para a região centro-oeste. E aí, por conta disso, tem previsão de acumulados de até 70 milímetros aqui no centro, na faixa leste do estado do Mato Grosso, ainda também nas áreas mais ao norte. O sul do estado de Goiás também recebe instabilidades intensas e com riscos até para temporais. Nas demais áreas da região, as instabilidades ainda seguem atuando de maneira bastante significativa. No decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 2 do mês de março, as instabilidades agora na região centro-oeste acabam perdendo um pouco mais de intensidade, mas ainda não cessam. Então tem previsão de chuva nos 3 estados e em toda a região centro-oeste. Só que dessa vez, o volume de água na maior parte da região fica em torno de 30 milímetros em 5 dias. Então, durante as próximas semanas, como as instabilidades ainda devem seguir atuando na região centro-oeste, ganham força ainda. Por conta disso, não se descarta a ocorrência de transtornos em relação ao andamento da colheita da soja na região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. A Agricultura BR traz os preços praticados agora com soja nos portos brasileiros. Vamos conferir como é que vem os valores no Porto de Paranaguá e Santos nos últimos 60 dias. Você acompanha comigo aqui que no Porto de Paranaguá, no dia 15 de dezembro do ano passado, o valor era de R$ 75,00 a saca de 60 quilos. Em 4 de janeiro deste ano, R$ 71,50. Em 15 de janeiro, caiu para R$ 71,00 a saca, o menor valor registrado nesse período considerado pela equipe do Agricultura BR. Em 5 de fevereiro, subiu para R$ 72,00 e nesse 15 de fevereiro vem para R$ 76,00 a saca, com isso uma alta de 1,3% para a saca de soja no Porto de Paranaguá. Vamos saber agora do Porto de Santos, o maior embarcador de soja do país. Nós temos aqui no dia 15 de dezembro R$ 74,80, no dia 4 de janeiro tinha o valor de R$ 72,00 por saca, 15 de janeiro o valor caía para R$ 71,50, 5 de fevereiro R$ 73,00 a saca e 15 de fevereiro agora vindo para R$ 76,00 a saca de 60 quilos, com isso uma alta de 1,6% para os valores negociados com soja no Porto de Santos.
E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou há pouco dados importantes a respeito das suas vendas e exportações. Esse relatório tradicionalmente apresentado nas quintas-feiras. E para a soja, eles vêm confirmando aquilo que o relatório de oferta e demanda, que é mensal, já vem dizendo há alguns meses. Os embarques, as exportações de soja norte-americana serão, de fato, menores. Tanto é que o volume na semana encerrada em 9 de fevereiro foi ainda menor, agora ficando pouco acima de 600 mil toneladas, 100 mil toneladas a menos do que aquilo que tinha sido registrado até a semana encerrada no dia 2 de fevereiro. Vamos ver os dados em relação às vendas norte-americanas. Semana encerrada em 9 de fevereiro de 2018, com um total de vendas de 640.362 toneladas. A safra total do americana vem para 44.820 mil toneladas comercializadas. A meta de exportação é baixa, é de 57.150 mil toneladas, ela que já foi rebaixada mais uma vez agora no início do mês de fevereiro. A respeito de soja, seguimos falando sobre os Estados Unidos, porque vamos saber agora como é que vem a soja em Chicago. Soja em Chicago que vem apresentando dados importantes de alta, de elevação nos últimos pregões, Juliana, e nos últimas segunda, terça-feira, até na última semana, vem com alta para os negócios por lá. Vamos acompanhar então em tempo real como que a soja é negociada nesta quinta lá na Bolsa de Chicago. Lembrando que o que acontece na Argentina tem influenciado demais o mercado internacional do grão. Soja vem nesta quinta novamente em campo positivo. Os negócios para março operam agora $10,18 por bushel, com elevação de 0,09%. Posição de maio vem a $10,29 o bushel, com alta de 0,14%. A alta é a mesma para a soja negociada para entrega em julho, que agora vem a $10,39 o bushel. E a posição de agosto, $10,39 por bushel, subindo levemente 0,09%. Juliana, o dólar comercial, que aqui no Brasil encerrava a última sexta-feira lá na marca dos R$ 3,30, teve os dias de feriado, acabamos não tendo essa operação com a moeda norte-americana, retomada ontem já foi com queda. E hoje, mais cedo, vinha com nova queda a moeda norte-americana, já se aproximando de R$ 3,20. Isso afeta o negócio do produtor rural. Nesse momento, vem estável, com ligeira queda de 0,06% a R$ 3,22, mais 6 para a moeda norte-americana. E a gente vai para o primeiro intervalo desta edição. Veja no próximo bloco que a ProSoja Brasil pede a prorrogação do prazo para adesão ao refis do Fundo Rural. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato, manda sua foto, vídeo, sua pergunta, sua participação aqui para o Agricultura BR. O nosso número é 67996562266. Fique por aí, a gente já volta. A ProSoja Brasil divulgou um comunicado no qual afirma ser praticamente impossível para que todos os produtores rurais façam a adesão ao refis do Fundo Rural no prazo que está atualmente estabelecido em lei, que é dia 28 de fevereiro. Na nota, a ProSoja Brasil sugeriu um novo prazo, segundo semestre de 2018. As informações contidas nesse comunicado, que está publicado oficialmente no site da ProSoja Brasil, ainda dizem o seguinte: estamos falando de um universo de milhares de produtores rurais que precisarão ser atendidos e seus pedidos de adesão devidamente protocolados dentro do prazo para aderir ao programa de regularização tributária rural. A ProSoja comenta ainda o seguinte: a adesão fica impossível devido principalmente à lentidão por parte da Receita Federal para fazer o atendimento aos produtores rurais, que em alguns casos leva em média de 3 a 5 dias. Nesse comunicado, a ProSoja lembra também da necessidade de de derrubar os vetos do presidente Michel Temer à lei que foi aprovada no fim do ano passado, que diz respeito ao refis do Fundo Rural. E agora a gente muda de assunto, fala sobre o censo agropecuário que está sendo feito pelo Brasil e que encerra em breve. Em Mato Grosso do Sul, os trabalhos do IBGE estão na reta final. Quem tem mais detalhes é a Kaile Rodrigues.
Na reta final do Censo Agropecuário 2017, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no Mato Grosso do Sul, até o dia 29 de janeiro de 2018, cerca de 60 mil questionários foram preenchidos, o que representa 86% da estimativa de mais de 65 mil estabelecimentos agropecuários no estado. O último censo agropecuário foi realizado há cerca de 10 anos. Para o superintendente do IBGE de Mato Grosso do Sul, apesar das dificuldades, como por exemplo, o difícil acesso à região do Pantanal e as chuvas dos últimos dias, o trabalho do Instituto tem superado as expectativas. Afinal, a comunidade rural tem recebido muito bem os recenseadores. O objetivo é terminar a primeira fase da pesquisa no dia 28 de fevereiro. Já os dados oficiais devem ser divulgados em junho. Kaile Rodrigues para o SBA. A Agricultura BR traz agora os indicadores para os valores do milho praticados no sul do país. Entretanto, esses números que você vai ver aqui são dos últimos 2 anos, mas eles não têm nenhum tipo de correção sobre o valor. O que quer dizer isso? São valores absolutos, é exatamente o valor que estava sendo praticado na época. Então, você tem ainda sobre esses valores que eu vou apresentar agora, que é de queda, são 2 anos para o valor de milho, ainda tem a desvalorização da moeda. Veja conosco aqui como é que vem os valores para o milho no dia 16 de fevereiro de 2016, R$ 40,50 a saca de 60 quilos. Em 7 de junho de 2016, o valor do milho chegava a R$ 59,00, que a nossa equipe está apontando para esse valor aqui. Aqui nós estamos corrigindo aqui, os valores estavam em R$ 49,00 a saca de 60 quilos. No dia 30 de janeiro, o valor era de R$ 28,00 por saca. 17 de agosto de 2017, esse valor caiu para a sua pior situação, R$ 24,00 por saca. E 15 de fevereiro, R$ 30,00 a saca de 60 quilos para o milho no estado do Paraná. Aí tem uma queda nos últimos 2 anos de 28% para o valor do milho. A gente conferiu há pouco os números do milho para o estado do Rio Grande do Sul, agora sim os dados para o estado paranaense. Nesse mesmo estudo que mostra o valor no estado, no acumulado dos últimos 2 anos, a gente vê, é claro, um recuo acontecendo. O mercado vem operando diante de safras muito grandiosas de milho no país. No dia 16 de fevereiro de 2016, o mercado pagava, em média, R$ 37,50 pela saca do milho no estado do Paraná. Em junho daquele ano, veja como o mercado reage muito para cima. A safra teve quebra no Brasil por conta do fenômeno climático El Niño do ano de 2015 e isso refletiu em preços mais altos no país no ano seguinte. No dia 30 de janeiro de 2017, o mercado operava na casa dos R$ 29,00 a saca. No mês de agosto do ano passado, eram R$ 20,00. E nesta data, 15 de fevereiro de 2018, o preço do milho no Paraná está em R$ 27,00 a saca. Há uma oscilação muito forte acontecendo nesses últimos anos e, de acordo com a apuração, em 24 meses há uma queda de 28%. Por último, trazemos em destaque o estado de Santa Catarina. Você acompanha conosco os valores praticados no estado nos últimos 2 anos. No dia 16 de fevereiro de 2016, R$ 41,00 por saca de 60 quilos. 4 de agosto de 2016 chegou a sua maior cotação, R$ 51,00 a saca. Em 9 de janeiro de 2017, R$ 35,00 por saca de 60 quilos. E em 13 de julho de 2017, o menor valor, R$ 24,50 a saca. Em 15 de fevereiro de 2018, R$ 30,00 por saca de 60 quilos, queda de 27% para o valor da saca de milho, valor absoluto nos últimos 2 anos.
Por aqui é hora de mais uma previsão do tempo. Chegou a hora de destacar a região produtora do Matopiba, formada pela junção dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Por lá tem tido chuva também em boa parte desta fronteira. Vamos saber como que fica o clima daqui para frente com a Juliana Rezende. Na região do Matopiba, grande parte das lavouras de soja ainda seguem em desenvolvimento, mas alguns estados já começaram as atividades de colheita, apesar de ainda estar em ritmo mais lento. O Pará já está em torno de 4% de áreas já colhidas e a Bahia apenas 1%. Agora, nos próximos dias, tem previsão de chuva na região do Matopiba e as instabilidades vão ganhar mais intensidade aqui no estado do Tocantins, Pará, grande parte do Maranhão até o Ceará. Apenas aqui no extremo oeste da Bahia é onde as instabilidades não devem ganhar muita intensidade e as pancadas de chuva ainda seguem com volumes mais baixos. Onde chove com mais intensidade, o volume de água é bastante elevado, podendo alcançar até 70 milímetros entre o Tocantins, Maranhão, Piauí e também no estado do Ceará. No decorrer da segunda semana, essas instabilidades agora na região do Matopiba já começam a perder intensidade. E entre os dias 21 e 25 de fevereiro, a chuva ainda não deve ocorrer de maneira tão intensa na região. Dessa vez, apenas o estado do Tocantins e as áreas mais ao sul do Maranhão é que podem receber acumulados de até 50 milímetros, ou seja, uma chuva um pouco mais persistente e também de maneira mais intensa. Nas demais áreas da região do Matopiba, chuva menos expressivas e com volumes que não devem passar de 30 milímetros aqui entre o Piauí e também a faixa oeste da Bahia. Já no decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 2 do mês de março, as instabilidades perdem intensidade em toda a região do Matopiba e as pancadas se tornam cada vez mais fracas e isoladas. Dessa vez, o volume de água é baixo e não passa de 15 milímetros em grande parte dos estados da região do Matopiba. Então, ao longo das próximas semanas, tem previsão de chuva forte na região. Com isso, essas instabilidades ainda vão conseguir manter o solo com boas condições hídricas em relação às lavouras que ainda estão em fase de desenvolvimento. Já para os estados que já começaram as atividades de colheita, como essa chuva forte ainda deve ganhar um pouco mais de intensidade, não se descarta a ocorrência de transtornos em relação ao andamento da colheita da soja, especialmente no Pará e também na faixa oeste da Bahia. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. A Agricultura BR segue falando de milho agora, só que milho nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, como tradicionalmente acontece, teve a divulgação dos dados de vendas e exportações. Desta vez, com a semana encerrada no último dia 9 de fevereiro. E no caso do milho norte-americano, o volume foi bastante elevado. Chegou a 1.974.000 toneladas de milho vendidas em uma semana, 200 mil toneladas acima do que ocorria uma semana antes. Vamos conferir agora como é que fica esse quadro de vendas, então, norte-americano de milho. Isso influencia diretamente os negócios para o milho no cenário internacional. Semana encerrada em 9 de fevereiro contou com 1.974.467 toneladas comercializadas. Safra total com vendas de 35.990.000 toneladas. Meta de exportação americana é modesta, mas são 48.900.000 toneladas de milho. Claro que nós falamos que é modesta frente ao próprio Estados Unidos nos anos anteriores. Essa situação das vendas e exportações, a média de meta, de acordo com o relatório de oferta e demanda, já foi muito mais elevada para os Estados Unidos. O fato é que hoje os norte-americanos têm uma forte concorrência do Brasil e também da Argentina. Já que estou falando de cenário internacional, vamos saber como é que vem milho em Chicago. Milho em Chicago está na tela, tem com movimento de alta, não poderia ser diferente, já que os fundamentos do dia são positivos. Posição de março, $3,68 o bushel, alta de 0,20%, isso um pouco antes da Agricultura BR entrar no ar. Maio, $3,75 o bushel e julho, $3,83 por bushel, ambas ganhando 0,13%. Já a posição de setembro, agora o mercado voltou, você pode observar, agora vem vivo o mercado. Julho, 3,82 e setembro, $3,89 o bushel, na estabilidade, viés de alta de 0,06%. Uma nova alternativa para exportar o algodão produzido na Bahia está surgindo. É através do Porto de Salvador. A nova opção
de contar com esse sistema de logística dentro do próprio estado traz boas novas aos agricultores da região que atualmente utilizam o Porto de Santos para embarcar o seu produto aos países compradores, o que acaba encarecendo os seus custos. Ao longo do ano passado, foi desenvolvida uma logística de transporte para fazer o escoamento via Porto de Salvador e foi colocada em prática por uma fase de testes no dia 21 de novembro do ano passado. Na ocasião, 200 mil toneladas da fibra foram enviadas à Turquia e a operação foi considerada satisfatória. Revendo tudo isso que aconteceu nestes últimos dias, a empresa que participa, que faz o envio dessas cargas, colocando o produto nos contêineres e exportando ao exterior, ela considera que agora já seja possível colocar essa operação dentro de algum cronograma. Guilherme Monteiro, que é representante da empresa, diz o seguinte: em função do sucesso do embarque do algodão do oeste da Bahia via Porto de Salvador, a expectativa é que o incremento das exportações com a manutenção por parte da armadora das 2 escalas semanais. Há a garantia na qualidade desta logística, sem atraso da entrega da mercadoria para os compradores de outros países. O presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão também já acredita que esta nova rota se tornou realidade. Ele comentou o seguinte: vamos buscar este ano nos concentrar em aumentar o volume de algodão exportado e solidificar esta rota marítima para garantir maior segurança ao despachar o produto e maior rentabilidade do produtor com a redução dos custos logísticos, principalmente o frete rodoviário até o estado de São Paulo. Boas novas, então, para os produtores de algodão da Bahia. Um outro fator que tem sido bastante comemorado neste setor são os atuais preços. De acordo com a apuração feita pelo CPEA, o valor do algodão hoje em dia está em patamares mais elevados. É o otimismo com as exportações do produto ao exterior, que devem crescer bastante nesse ano de 2018, que impulsionam o mercado. Nesta última quarta-feira, o CPEA apurou o valor no estado de São Paulo, que chegou a R$ 2,76 mais 74 por libra-peso. Houve sim uma ligeira queda em relação aos dias anteriores, mas no acumulado do mês os números são positivos e já indicam meses seguidos de valorização para o preço do algodão aqui no país. No próximo bloco, o assunto é citricultura. A gente vai falar dos números recém-divulgados pelo Fundecitrus em relação à safra de laranjas do Brasil. E ainda hoje, nessa edição do Agricultura BR, vamos saber como é que vem o andamento de colheita da soja lá no Mato Grosso. Nós voltamos já. Agricultura BR de volta, trazendo agora os mais recentes números a respeito da safra brasileira de laranjas. O Fundo de Defesa da Citricultura divulgou na manhã desta quinta-feira a terceira estimativa da safra da fruta do principal cinturão citrícola do país, que corresponde aos estados de São Paulo e do Triângulo Mineiro. A boa notícia é de que a safra deve ser ainda maior do que já estava sendo esperado. Essa terceira estimativa traz a segunda elevação seguida. De acordo com os números atuais, então, o Brasil deve colher neste ciclo, temporada 17-18, 397.270.000 caixas de 40 quilos e 800 gramas da fruta laranja no país. Esse volume ficou cerca de 3% acima em relação à estimativa apresentada em dezembro e 9% mais alta na comparação com a primeira estimativa apresentada no mês de maio. De acordo com o coordenador dessa pesquisa do Fundecitrus, o que trouxe essa elevação na expectativa da safra foi o peso dos frutos. Choveu de maneira satisfatória na região produtora do país, nas fases de desenvolvimento das laranjas, o que traz, portanto, uma nova expectativa em relação a quanto que cada unidade de laranja pesa, que acaba acarretando no volume final de caixas. De acordo com o Fundecitrus, em dezembro acreditava-se que cada unidade de laranja teria 162 gramas. Agora, em fevereiro, esse número foi revisto para 165 gramas
por unidade. O fato, como eu dizia há pouco, é explicado pelas chuvas acima da média histórica que proporcionaram esse acúmulo maior de água nos frutos. Além desse peso maior das laranjas, a redução na queda de frutos nos pés também contribuiu para a expectativa de uma safra maior. Até o momento, as áreas de laranja do Brasil ainda seguem sendo colhidas. Segundo o Fundecitrus, 97% da safra já se encontra fora dos pés. Por aqui, a Agricultura BR fala a respeito da laranja ainda, da citricultura nacional, mas como é que fica a previsão do tempo sobre essas áreas de produção? Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Grande parte da área produtora de laranja da região sudeste vem sendo beneficiada. Isso porque ao longo dos últimos períodos as instabilidades foram mais frequentes na região e vem conseguindo manter o solo com boas condições hídricas. Agora os índices ainda seguem em torno de 80% na maior parte das áreas produtoras de laranja do sudeste. No decorrer dos próximos 5 dias ainda tem previsão de chuva na região. São áreas de baixa pressão que acabam mantendo essas instabilidades mais intensas na região sudeste. Então ainda tem previsão de pancadas de chuva de forte intensidade aqui no oeste, norte do estado de São Paulo, oeste, Triângulo Mineiro e também no sul do estado de Minas Gerais. Nessas regiões a chuva ganha um pouco mais de intensidade, não se descarta a ocorrência de temporais mais localizados e as pancadas podem vir acompanhadas até de trovoadas. Nas demais áreas, a chuva ainda ocorre de maneira menos expressiva e são pancadas mais irregulares e com volume mais baixo também. Aqui no norte mineiro e também no Espírito Santo, o volume de água não passa de 15 milímetros em 5 dias. No decorrer da segunda semana, as instabilidades ganham mais intensidade no sudeste e entre os dias 21 e 25 de fevereiro é um novo corredor de umidade que vai passar a atuar na região e vai intensificar as chuvas nas áreas produtoras de laranja do sudeste. Então tem previsão de pancadas de chuva extremamente fortes aqui nas áreas centrais do estado de Minas Gerais, onde tem riscos para temporais de maneira bastante abrangente. O volume de água deve ficar em torno de 100 milímetros em apenas 5 dias. E essa chuva forte também deve se espalhar por grande parte do sudeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro e toda a metade norte do estado de São Paulo. Ainda chove com bastante intensidade e o volume de água ainda segue superior a 50 milímetros. Já no decorrer do terceiro e último período, as instabilidades agora começam a perder um pouco mais de intensidade na região, até pelo menos o dia 2 do mês de março. A chuva agora começa a perder força, mesmo assim as instabilidades não cessam. E o volume de água não deve ser agora tão elevado, em torno de 100 milímetros, mas o volume de água ainda segue na casa dos 70 milímetros aqui na faixa leste do estado de Minas Gerais. Nas demais áreas da região sudeste, chove em torno de 30 até 50 milímetros. Então, durante as próximas semanas, as áreas produtoras de laranja da região sudeste recebem instabilidades frequentes. Com isso, o solo também segue com boas condições hídricas, beneficiando grande parte das lavouras que estão em desenvolvimento. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E a gente segue falando sobre o setor citrícola por aqui, mas agora do lado industrial. O Citrus BR, que representa a Associação Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, divulgou os números em relação aos estoques de suco de laranja no país. Os números mostram que em dezembro do ano passado, o volume estocado era bem maior do que se tinha em dezembro de 2016. Esse levantamento mostra também o quanto que deve haver estocado de suco da fruta em junho desse ano de 2018. E aí lá para frente a gente vai ver que essa situação começa a trazer alguma preocupação em relação ao abastecimento do produto aqui no país. Bom, os números, então, trazendo a comparação em relação a dezembro de 2017, mostram a seguinte situação. Naquela época, em 2016, o Brasil tinha em estoques 497.380 toneladas de suco de laranja. Nesse mesmo período, no ano passado, finzinho do ano de 2017, eram quase 703 mil toneladas. Isso mostra um aumento de 41,3% de um ano para outro. O que o Brasil deve ter em estoques em junho desse ano deve ainda ficar maior do que tinha em junho do ano passado. De acordo com os números, em 30 de junho de 2017,
Brasil tinha 107.380 toneladas de suco de laranja em estoques. Na mesma data deste ano, a projeção indica que esse número deve ser de 254.200 toneladas, apesar de haver uma alta forte de um ano para outro, estimada em 137%. Este volume de estoque, se confirmado, vai ser um dos menores da série histórica e vai abastecer apenas o mercado por 12 semanas. Com isso, o setor industrial do suco de laranja já fica atento em relação à safra atual da fruta que está sendo colhida e o que deve acontecer nos campos. Bom, o que tem acontecido no mercado é valorização. O preço da caixa de 40 quilos e 800 gramas registrou alta nos últimos dias. É o que mostra o CPEA para a gente. O valor da caixa da laranja indústria teve uma elevação de 1,82% no acumulado deste mês de fevereiro. O valor da caixa fechou nesta última quarta-feira, dia 14 de fevereiro, a R$ 16,75, tomando como base o estado de São Paulo. A gente muda a tela agora para trazer em destaque a laranja pera in natura, que é aquela que o produtor negocia diretamente com o mercado atacadista. Também houve alta nesse mês de fevereiro para essa laranja, para esse mercado, e a alta é bem mais expressiva, chega a mais de 5,5%. O valor atual da caixa é de R$ 20,67. E a gente continua falando de laranjas, mas agora saindo do Brasil, indo lá para os Estados Unidos, um dos maiores países produtores da fruta também. O Brasil lidera essa lista. Por lá, em setembro de 2017, houve a passagem do furacão Irma. Quem não se lembra? Ele atingiu em cheio o estado da Flórida, maior estado produtor de cítricos dos Estados Unidos. Essa devastação que houve nas lavouras de laranjas da Flórida vem derrubando a cada mês a projeção da safra de laranjas do país. Neste mês de fevereiro, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou uma nova expectativa, reduzindo mais uma vez o volume de laranjas a ser colhido na comparação com o mês anterior. A nova projeção, então, do departamento é de que o estado da Flórida colha 45 milhões de caixas de 40 quilos e 800 gramas, número que já cai 2% em relação à estimativa apresentada em janeiro e que fica 35% abaixo do que a Flórida colheu na safra 2016-2017. O furacão Irma, ele impactou mais de 170 mil hectares da área de cítricos do estado e teve danos calculados em 760 milhões de reais. Com essa queda causada por ele, a safra da Flórida deve ficar entre as mais baixas, se não for a mais baixa, dos últimos 73 anos. Vamos saber agora como é que vem o suco de laranja no mercado futuro negociado na Bolsa de Nova York. Veja conosco aqui que o suco de laranja nessa quinta-feira vem com queda. Posição de março é negociado a $1,47 mais 35 a libra peso, queda de 0,70%. Maio, $1,46 a libra peso, recua 0,81%. Julho, $1,47 a libra peso, com queda de 0,74%. E setembro, $1,48 por libra peso, com recuo de 0,73%. Com o objetivo de dar mais competitividade aos produtores de borracha natural do Brasil, a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, solicitou a volta de um imposto mais elevado de importação do país, dos atuais 4%. Dos atuais 4% para 16%. Olha, essa é uma solicitação para voltar esse imposto, uma vez que em outubro de 2016, a CNA solicitou à Câmara de Comércio Exterior que incluísse a borracha natural naquela lista chamada de Lista de Exceções da Tarifa Externa Comum do Mercosul. E naquela época aumentou por um ano a alíquota de 4% para 14%. Essa medida permitiu a reação dos preços no mercado interno com a melhora na rentabilidade dos produtores. No entanto, esse prazo venceu em outubro do ano passado e a CNA solicita agora que seja renovado, portanto, essa alíquota maior para fazer os produtores brasileiros de borracha natural terem melhor competitividade.
E por aqui o Agricultura BR fala agora sobre trigo. Você vai conferir conosco agora como que a consultoria internacional Strategic Grains, ela trouxe mais uma redução para a expectativa de exportação de trigo da União Europeia. Agora reduz para pouco mais de 21 milhões de toneladas o grão a ser exportado pelos europeus. Veja conosco agora como é que ficou esse cenário desenhado por essa empresa de consultoria. Temporada 17/18, com 21 milhões e 400 mil toneladas na estimativa de exportação. É importante lembrar que mês passado ela era maior, né? Ela tinha uma estimativa de quase 24 milhões de toneladas e comparado com a 16/17 também tem a mesma diferença, já que a 16/17 teve uma exportação da União Europeia na ordem de 24 milhões e 100 mil toneladas de trigo pelos países que compõem o bloco europeu. Vamos saber agora como é que vem os negócios com trigo lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo, trazendo aqui os negócios próximos à estabilidade. Posição de março a 4 dólares e 56 centes o bushel. Maio, 4 dólares e 69 centes por bushel. Julho já tem alguma queda, realmente, né, uma queda mais real, de 0,10% a 4 dólares e 83 centes o bushel. E setembro perde 0,20% a 4 dólares e 98 centes por bushel. Hoje, posição de setembro já chegou a ser negociada a 5 dólares. Veja a seguir como deve ser a safra de café do Paraná nesse ano de 2018. Entre em contato com a Agricultura BR, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Queremos ter a sua participação aqui no nosso programa. Até já! Estamos de volta. Neste bloco a gente traz informações para a cafeicultura do Brasil e também o mercado internacional. E a gente começa falando sobre um estado que tem uma característica diferente dos demais aqui no país. O estado que a gente destaca hoje é o Paraná, que ao contrário das demais regiões produtoras do Brasil, enfrenta em 2018 o ano de bienalidade negativa para a variedade arábica. Ou seja, no ano passado o estado do Paraná teve uma safra cheia e com isso em 2018 os cafezais não têm aquela alta produtividade de novo. Com isso, o primeiro levantamento da Secretaria de Agricultura do Governo do estado do Paraná mostra que a safra deste ano pode ficar até 25% mais baixa na comparação com o ciclo passado. Vamos aos números, então, divulgados neste ano de 2018 pelo governo. A área também apresenta um recuo. Ela cai em 10,8%, estando em produção 41.100 hectares. De acordo com o governo do estado do Paraná, a redução da área cultivada, ela contribui para acentuar essa diminuição no volume esperado. A redução gradativa dos preços recebidos durante os últimos 12 meses, muitas vezes não cobrindo os custos de produção, é que tem levado muitos produtores a diminuir a área cultivada. Bom, a produtividade média dos cafezais do Paraná para este ano é estimada entre 23,9 a 26,9 sacas de 60 quilos por hectare. Uma redução também em relação ao ciclo passado, que fica entre cerca de 4% a até 14,5% mais baixa. Com isso, a produção de café do Paraná, que é exclusivamente da variedade arábica, deve ficar entre 900 a 1 milhão e 20 mil sacas de 60 quilos do grão. Redução entre 15% a 25% do total que eles cultivaram e colheram na temporada passada.
E a gente segue com o programa por aqui. Vamos trazer em destaque o que acontece com o mercado dos cafés no Brasil, tanto arábica quanto conilon. A gente começa falando da variedade arábica e o que houve de comercialização e se houve nestes últimos dias. De acordo com o CPEA, o valor da saca de 60 quilos do grão, tipo 6, classificação bebida dura para melhor, teve uma queda nesta quarta-feira, dia 14 de fevereiro. O valor da saca fechou em R$ 442,81, perdendo a alta acumulada na última sexta, no dia 9. No mercado de arábica, então, este mês de fevereiro tem sido de mais queda do que alta, então tem uma queda acumulada de 0,31%. Falando ainda do mercado do café, o mercado do café tem apresentado oscilações em Nova York mais para o positivo nos últimos dias, mas é importante lembrar que ao passo que café até apresentou alguma recuperação para as pontuações por lá, tivemos uma queda brusca para a moeda norte-americana nesta quarta-feira e também vem confirmando nesta quinta-feira os negócios com a moeda norte-americana, com o dólar. O dólar mais fraco representa também valores menores em reais, o que pode se presumir ali uma certa correção apenas nos negócios com café em Nova York. E como a queda para o dólar foi mais forte, não chega a trazer essa compensação. Hoje nós temos o café arábica em Nova York caindo, posição de março a $1,22 a libra peso, perde 0,16%. Maio com recuo de $1,24 a libra peso, com queda de 0,15%. A posição de julho vem na estabilidade, com $1,27 mais 5 a libra peso. E setembro, $1,29 mais 30 a libra peso, nesse momento perdendo 0,10%. Posição de setembro, sempre uma posição importante lembrar, já que parte da safra brasileira é precificada nessa posição. De olho agora no mercado de café conilon aqui no Brasil. Este, depois de cair muito, vem reagindo nos últimos dias. De acordo com a apuração do CPEA, feita no estado do Espírito Santo, esta quarta-feira, primeiro dia útil da semana, já registrou elevação. O valor da saca de 60 quilos do grão tipo 6, peneira 13 acima, fechou o dia em R$ 322,67. A gente vê como que o mercado vem reagindo timidamente, mas de maneira positiva nos últimos dias, o que já indica um mês de fevereiro no positivo, alta de 1,75%. Vamos falar agora da referência para o café conilon aqui no Brasil, o café robusto negociado em Londres, que tem apresentado números um pouco mais positivos durante essa semana. Veja conosco que robusto em Londres vem com nova alta no curto prazo, posição de março a $1.816 a tonelada, com alta de 0,27%. Maio vem na estabilidade, com 0,05% de alta, a $1.783 a tonelada. Julho, $1.806 a tonelada, totalmente estável. E setembro também próxima estabilidade a $1.806 por tonelada. A Agricultura BR traz em destaque agora a previsão do tempo para a região sul do país. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. No sul do Brasil, é o tempo mais seco que vem predominando ao longo das últimas semanas. Algumas pancadas de chuva até ocorreram na região, mas não com potencial para conseguir aumentar os índices de umidade do solo. Agora, no extremo sul do Rio Grande do Sul, a umidade ainda segue mais baixa, com índices em torno de 20% até 30%. Nas demais áreas do sul do Brasil, a umidade do solo ainda segue satisfatória para grande parte das lavouras que estão em desenvolvimento, porque os índices passam de 50% na maior parte da região sul, enquanto que no Paraná e Santa Catarina a umidade é bastante elevada e alcança até 90%. Nos próximos 5 dias ainda não tem previsão de chuva retornando de maneira mais expressiva para o sul do Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul. Tem predomínio de tempo seco, é uma massa de ar mais seco que atua na região sul, especialmente no estado gaúcho, e não permite a formação de instabilidades. Pode chover de maneira fraca e isolada entre o norte gaúcho até o sul do Paraná. Agora, na metade norte paranaense, as instabilidades
instabilidades até passam a atuar, o volume de água é mais significativo. No decorrer da segunda semana, as instabilidades conseguem se espalhar novamente pelos 3 estados. Só que no Rio Grande do Sul, a chuva ainda não deve conseguir ganhar muita intensidade. As pancadas de chuva seguem fracas e isoladas. Apenas é o estado do Paraná que recebe as instabilidades mais significativas, volume de até 30 milímetros é o acumulado em 5 dias. Já no decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 2 do mês de março, a condição de tempo no sul do Brasil pouco deve mudar, ou seja, pancadas de chuva de fraca intensidade no Rio Grande do Sul e chuva um pouco mais expressiva desde o norte gaúcho até o estado do Paraná. Então, durante as próximas semanas, não tem previsão de chuva forte e volumosa retornando para a região sul. Com isso, aquelas áreas em que o solo já se encontra com baixa disponibilidade hídrica no extremo sul do Rio Grande do Sul, não deve haver modificação nesse padrão, então a umidade do solo ainda deve seguir baixa em algumas áreas do extremo sul gaúcho ao longo das próximas semanas. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! O Banco do Brasil anunciou que vai prorrogar até o mês de junho as parcelas do custeio do arroz de 2017 que venceram em janeiro e também as que vão vencer em fevereiro. A medida atende à solicitação da Farsul, Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, e também da Federarroz, Federação das Associações dos Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o presidente da Farsul, é um procedimento para que o produtor não force ainda mais o mercado. A oferta está muito grande e é isso que determina o preço. Estamos trabalhando para que o preço não caia abaixo do mínimo de R$ 36. Em nota, a Farsul afirmou ainda que a adesão ao benefício é opcional, mas a prorrogação é um mecanismo para que o produtor não precise receber um valor abaixo desse mínimo de R$ 36,01 a saca, valor estabelecido pelo governo federal. Bom, a gente vai ver agora na tela do CPEA que os valores estão sim operando neste nível baixo. De acordo com o setor arrozeiro, não tem tido, inclusive, até muita negociação nos últimos períodos, em virtude dos leilões da Conab que vem aí no dia 22 de fevereiro. O mercado está travado por conta dos vendedores, ou seja, os produtores de arroz que estão segurando a sua oferta à espera desse leilão. O mercado tem operado na faixa dos R$ 35, é o valor de referência para aquelas operações que acontecem. Nesta última quinta-feira, quarta-feira, 14 de fevereiro, o valor da saca fechou no estado gaúcho a R$ 35,64. O mês de fevereiro começa a esboçar alguma reação em virtude da proximidade desses leilões. No acumulado do mês, há uma alta de 0,59%. E é hora de mais um rápido intervalo. Não se esqueça de falar com a gente aqui do Agricultura BR. Você pode mandar uma mensagem pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook, Instagram ou também mandar pelo aplicativo WhatsApp. Se você não tem o número, anote aí, é o 67996562266. O programa é feito para vocês e também por vocês. Você manda vídeo, fotos da sua produção ou alguma pergunta que a gente vai tirar todas as dúvidas por aqui. Olha, daqui a pouco nós vamos ver que a Bunge vai se desfazer de toda a sua operação com açúcar e se destinar apenas à produção de grãos e agricultura. Esta informação e outras mais daqui a pouco, depois do intervalo. E a norte-americana Bunge informou nesta última quarta-feira que está no processo de sair do comércio internacional de açúcar e focar basicamente na agricultura e também na produção de grãos, que sempre foi o seu foco principal. De acordo com os dados da empresa, isso acontece depois de um prejuízo um pouco mais forte em relação ao quarto trimestre de 2017. Um outro dado importante sobre essa empresa, que é fundada no interior dos Estados Unidos, é que ela estuda se desfazer de diversos ativos ligados à produção de açúcar, inclusive de usinas que estão localizadas no Brasil.
Falando em Brasil, vamos acompanhar o mercado do açúcar por aqui. Os negócios têm reagido bem neste mês de fevereiro. A apuração do CPEA mostra que no Porto de Santos, o valor da saca de 50 quilos do açúcar cristal fechou nesta última quarta-feira, dia 14 de fevereiro, em R$ 55 a saca. Depois de ter caído no início do mês, os valores agora se recuperaram e se mostram no mesmo patamar do fechamento do mês de janeiro. E o Ministério da Agricultura, agora sim falamos sobre o Ministério da Agricultura, que traz informações importantes sobre o monitoramento da comercialização de insumos. A reportagem é de Kylie Rodrigues. O secretário de Defesa Agropecuária do MAPA se reuniu com representantes de uma empresa de comércio eletrônico online na semana passada para formalizar um acordo para controlar anúncios de insumos agropecuários na plataforma da internet. O acordo, que deve ser fechado ainda neste semestre, visa permitir maior controle ao MAPA sobre os insumos ofertados. A iniciativa partiu depois de denúncias recebidas pelo Ministério em 2017, relatando o comércio de produtos irregulares. A ideia é que o MAPA possa identificar a oferta irregular, retirar o anúncio e identificar o responsável. Mesmo se o endereço fornecido na plataforma for falso, será possível rastrear a pessoa via o IP da máquina, com o qual o anúncio foi feito. Kylie Rodrigues para o SBA. E a gente segue com o programa por aqui, trazendo a participação de você de casa. É o quadro Agricultura BR Responde. Bom, a gente continua falando do pessoal de casa que participa com a gente aqui. É o quadro Somos Todos Produtores, onde a gente exibe fotos e vídeos de quem mandou mensagens para a gente. Olha, a gente tem para exibir aqui imagens do Aparecido Pellegrini, de Deodápolis, em Mato Grosso do Sul. Ele comentou o seguinte, Fabiano: graças ao bom Deus choveu, a soja estava quase morrendo por aqui. Estão aí as fotos, então, do Aparecido de Deodápolis. Obrigada, Aparecido. Deodápolis, que é uma região que tem uma abertura nova para a cultura de grãos e que teve uma tradição muito grande também com a pecuária. Que bom que choveu por lá, uma região muito propícia para o crescimento do agronegócio. Um grande abraço para o Aparecido e também a todos os produtores rurais da região. E o município de Rondonópolis será sede do Congresso Brasileiro de Sistemas Integrados, que vai debater temas importantes, inovações e os resultados de campo. Quem fala sobre este assunto é Valdir Pacheco. Um dos maiores eventos da agropecuária brasileira já tem data e local marcados. O segundo Congresso Brasileiro de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária e o segundo Encontro de Integração Lavoura-Pecuária do Sul de Mato Grosso. O evento acontece de 4 a 8 de junho no Caiçara Tênis Clube Rondonópolis. A edição é organizada pelo Grupo de Pesquisa e Inovação de Sistemas Puros e Integrados de Produção Agropecuária, vinculado ao Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas.
da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, campus Rondonópolis. A finalidade do evento é difundir e multiplicar os conhecimentos dos sistemas integrados de produção agropecuária em nível local, regional e nacional por meio da diminuição de processos erosivos e recuperação de áreas degradadas e o aumento da rentabilidade e da sustentabilidade de sistemas produtivos. Este é o segundo evento discutindo a temática CIPA, em especial Integração Lavoura-Pecuária ILP a nível nacional, possibilitando assim a discussão e a ampliação de sistemas em cada região do país. A programação completa, palestras, conferências, discussão de eixos temáticos, sessão de pôsteres, apresentações culturais e bate-papo com palestrantes, produtores e técnicos, além de um dia de campo na Fazenda Gravataí, em Itiquira, Mato Grosso. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 30 de maio pelo site ilpbrasil.com.br. Após esta data, as inscrições estarão suspensas pelo sistema online e só poderão ser efetuadas no local do evento, mediante a disponibilidade de vagas. Valdir Pacheco, para o SBA. O Agricultura BR traz agora um estudo alongado de como foi o preço da soja praticado nos estados da região centro-oeste do país no acumulado dos últimos 12 meses. No estado de Goiás, por exemplo, o preço atual se encontra bem parecido com o que se tinha na mesma época do ano passado. A gente vai ver como que foi a oscilação ao longo desse ano, então. No dia 15 de fevereiro de 2017, o estado goiano negociava, em média, a saca da soja a R$ 65,50. No mês de abril, os valores já estavam em um patamar bem mais baixo, sofrendo influência da colheita que chegava no país, safra recorde brasileira. Saca de 60 quilos do grão estava negociada no dia 11 de abril a R$ 55,25. No mês de julho, as cotações voltaram para a casa dos R$ 60, estando negociadas no dia 10 a R$ 63,50. No dia 13 de dezembro do ano passado, o estado goiano negociava a saca do grão a R$ 67,50 e na data atual, 15 de fevereiro de 2018, são R$ 65,25, apenas 25 centavos de diferença na comparação com um ano atrás. No Mato Grosso do Sul, a situação é bem próxima também, valores praticados há 12 meses, bem parecidos com os atuais. Vamos ver então como é que ficou. O estudo do Agricultura BR mostra que no dia 15 de fevereiro do ano passado estava em R$ 61,50 a saca. Em 11 de abril, depois da colheita e com toda a pressão dessa colheita, desse resultado de soja no Mato Grosso do Sul, que foi a maior safra da história por enquanto, caía para R$ 51,50 a saca. Em 10 de julho, subia para R$ 60,50 a saca de 60 quilos. Em 13 de dezembro do ano passado, chegou ao seu maior patamar, R$ 63,50. Nesse 15 de fevereiro, um ano depois, R$ 62,00 a saca, sobe 0,8% em 12 meses a saca de soja em Mato Grosso do Sul. Por fim, vamos acompanhar como que foi a operação no estado do Mato Grosso nesses últimos 12 meses. Veja que há também valores parecidos no preço atual na comparação com um ano atrás. No dia 15 de fevereiro do ano passado, o estado do Mato Grosso negociava em média a saca da soja por R$ 61,25. Em abril, sofria aquela forte queda por conta da entrada da safra recorde. O valor estava em R$ 51,25 no dia 11 daquele mês. No meio do ano, o valor já voltava para a casa dos 60. No dia 10 de julho, a cotação estava em R$ 61,00. No dia 13 de dezembro, em R$ 61,25. E nesta quinta-feira, dia 15 de fevereiro, o valor está em R$ 61,50, leve oscilação de 0,4%.
assunto por aqui agora é a emissão de baixo carbono na atividade agropecuária. Para saber sobre as pesquisas que estão sendo feitas a respeito deste assunto, a repórter Kaile Rodrigues conversou com o diretor executivo de Inovação e Tecnologia da Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu estou com o Kleber Soares, que é diretor executivo de Inovação e Tecnologia da Embrapa. E nós vamos conversar com ele sobre as principais tecnologias quando o assunto é baixo carbono. Kleber, quais são? No Brasil, graças à ciência e à tecnologia, o produtor rural tem às suas mãos, à sua disponibilidade, um grande volume de tecnologias que visam mitigar os gases de efeito estufa, contribuir para a descarbonização do processo produtivo. Tecnologias como, por exemplo, o próprio plantio direto, né, que o estado do Mato Grosso do Sul é um dos estados pioneiros, os sistemas integrados de produção, tanto a combinação lavoura-pecuária, quanto lavoura-pecuária-floresta, quanto pecuária-floresta, o processo produtivo, carne carbono neutro, que é exatamente a combinação da produção de bovino, ou seja, da pastagem, junto com o sistema florestal, especialmente eucalipto, onde a presença de eucalipto no sistema mitiga as emissões entéricas do bovino. O uso e o manejo racional das pastagens, especialmente do gênero braquiária. Nós sabemos que a braquiária tem uma capacidade fantástica de incorporação do carbono no solo. O manejo eficiente dos próprios bovinos, né, com os programas, por exemplo, de produção precoce do bovino, determinação antecipada do bovino e, consequentemente, você reduzindo o custo, melhorando a eficiência alimentar do animal e contribuindo para a mitigação. Enfim, um rol de tecnologias, como, por exemplo, aqui no estado, é uma tecnologia muito comum aqui no estado, especialmente na região sul do estado, o consórcio milho braquiária, né? As tecnologias de produção eficiente de bovino, de leite a pasto, né, o consórcio milho, soja, enfim, diversas tecnologias, né, que estão disponíveis, os produtores usam e estão sendo aprimoradas com o propósito de incrementar, né, e promover renda, qualidade de vida para o nosso produtor, qualidade de vida para a nossa sociedade e, consequente, sustentabilidade, né, para toda a cadeia produtiva. Quando você fala dessas tecnologias, a maioria são sustentáveis. Sim, todas essas tecnologias que eu citei são tecnologias sustentáveis, além de outras tecnologias de diversas outras cadeias, como o manejo de resíduos na cadeia de suínos, né? Os produtores rurais no Brasil, um grande volume de produtores, não vou dizer a maioria, mas um volume específico de produtores já usam essas tecnologias. O volume da massa de produção agrícola brasileira, tanto de grãos, tanto de floresta, quanto de carnes e de outros produtos de origem animal, são produzidos de forma sustentável. Se nós pegarmos como exemplo, né, a produção de leite e produção de carne, que no Brasil essencialmente se dá pasto, é uma produção sustentável, né? A nossa produção pecuária, a nossa produção de proteína é uma produção sustentável, até porque praticamente 95% do rebanho brasileiro, né, sua produção tanto de leite quanto de carne se dá sob pastagem, né? E o Brasil avançou muito na produção de proteína de origem animal sob pastejo. Se nós compararmos, se nós traçarmos a evolução, por exemplo, da pecuária, nos últimos 25 anos, a área de pastagem no Brasil praticamente reduziu em 15%, efetivamente reduziu em 15%, enquanto o incremento de produtividade só de carne foi da ordem de próximo de 230%. Isso mostra o quão sustentável é o nosso sistema, quão eficiente é o nosso sistema, um sistema de baixo custo e, consequentemente, o produtor está entregando sustentabilidade para o consumidor final, né, que somos todos nós. Obrigada, Kleber, pelas suas informações. Kaile Rodrigues para o SBA. E os produtores rurais têm investido cada vez mais na correção de solo, na busca de melhores resultados no campo, principalmente na produção de soja. Você vai conhecer agora algumas áreas de cultivo lá no estado do Rio Grande do Sul, que está com toda a sua área plantada com soja em campo neste momento e vai ver os bons resultados na reportagem de Annelise Nicolodi. Fevereiro de 2018. E para onde quer que se olhe, esse é o cenário no meio rural do Rio Grande do Sul. As lavouras estão tomadas pela soja. É uma imensidão verde que enche de orgulho os produtores rurais que estão cultivando 5.500.000 hectares, dessa que é a principal cultura de verão do estado gaúcho.
E alguns agricultores não pouparam investimentos na expectativa de alcançar grandes produtividades. A planta tem que sair, soja, ela tem um ciclo de desenvolvimento, mas o segredo está exatamente no começo dela. O material que ele usou, qual a variedade, semente, sanidade de semente, qualidade e o tratamento a partir da semente ou a partir do desenvolvimento radicular da planta. O que aqui a gente fez nessa lavoura? Foi feita uma aplicação do inoculante líquido com ação a partir dos 27 dias de nascido, quer dizer, já havia a planta em desenvolvimento, já com formação de raiz, e a gente aumentou a quantidade de bactérias na raiz da planta, que a partir dessas bactérias se desenvolve ou produz o nitrogênio necessário, ou cerca de 80% do nitrogênio necessário para a planta, para enchimento de grão, para a formação do grão, peso de grão, para qualidade, para rendimento final. Quer dizer, que é o que o produtor busca, é render mais, colher melhor, e depois a comercialização é uma outra situação, mas é rendimento de grãos. E a quantidade de raízes a principal e as raízes secundárias e a quantidade de bactérias nitrificadoras que se desenvolvem na raiz vão beneficiar essa lavoura de soja ou não. A partir dos 25, 27 dias em diante, vocês têm todo um procedimento que a gente veio fazendo aqui, foi feito nessa lavoura, com nutrição foliar. Quer dizer, nós usamos alguns produtos NPK líquido, mais micronutrientes, mais carbono orgânico, em formulações concentradas e aplicado junto com as aplicações de fungicida do produtor. Cada vez que ele entrou na lavoura, quatro aplicações que ele fez aqui nessa lavoura, com fungicida, ele entrou sempre com uma nutrição foliar junto, ajudando a manter a planta sadia e bem nutrida. As plantas também precisam de nutrientes para se desenvolver bem, sadias e com alto potencial produtivo. Se não tiver uma boa nutrição, ela não vai conseguir expor a produtividade que é o material, que a variedade permite, porque ela não tem nutrição suficiente. Ela precisa ser nutrida durante todo o ciclo. E isso que a gente veio fazendo aqui, fez aqui por um custo produtor que ele nem está considerando, porque o custo realmente foi bem baixo, não foi um custo alto para fazer tudo que fez aqui. Planta bem nutrida, a própria sanidade da lavoura, tu não localiza manchas de doenças fúngicas, tu não acha até pragas, quer dizer, dificilmente tu encontra, porque ela foi bem controlada e bem nutrida a planta. A planta é uma planta que tem capacidade de recuperação rápida em função da sua nutrição. Não é diferente de um ser humano, de uma pessoa. O interesse por esse meio de adubação foliar vem crescendo tanto no Brasil como em outras partes do mundo, onde a tecnologia agrícola vem avançando a cada safra. Mas para obter sucesso com essa técnica é preciso aplicar os nutrientes em épocas e dosagens adequadas, como explica o técnico Jorge Vargas. Nós começamos esse trabalho aqui no início dessa safra 2017, para 17 para 18, né? Para fazer aí 6, 8, no máximo 12 propriedades. Nós temos 46, quer dizer, já fizemos muito mais do que estava no primeiro planejamento. Para fazer assim, para mostrar para o produtor o resultado. Isso aqui que a gente queria mostrar. Fazer, o produtor tem 300 hectares, 500 hectares, em nenhum momento ele disse assim, faça toda a área. Não, faz uma área, esse produtor aqui planta 280 hectares e ele fez 50 hectares só. Tem mais de um produtor desses 46 que planta 300, 250, 180 e a gente fez 18, 20, 30, 50 hectares só, para mostrar o processo, para ele entender como é que funciona. Porque tem algumas coisas que tem momento de aplicação e tem sequência de colocar cada produto na calda de aplicação, no pulverizador. Então, não adianta tu pega tudo, embola tudo num balde só e joga dentro do pulverizador, não vai funcionar mesmo. Tem horário para aplicar que não vai funcionar também. Algumas misturas de alguns produtos com alguns herbicidas, por exemplo, uma dessecação que eu vi produtores fazendo e que não funcionou, porque um inibe o outro. Tem que ter esses cuidados, tem que ter uma orientação. Um dos resultados mais visíveis do uso de nutrientes nas plantas está no porte dessa lavoura. A gente está aqui praticamente coberto pela soja. O outro está na raiz. E aí eu vou pedir para o Vargas mostrar para a gente qual é a diferença, Vargas, de uma planta, né, que recebeu esses nutrientes, que recebeu o inoculante, para uma que não recebeu. Bom, a prova mais visível que a gente tem mostrado para o produtor é exatamente o desenvolvimento de raízes, a qualidade das raízes, a quantidade de nódulos, de bactérias nitrificadoras que vão permitir ou vão produzir o nitrogênio necessário, ou pelo menos 80% da necessidade da planta de soja, tá, a partir da nutrificação das bactérias nas raízes. Então você tem
Uma raiz como essa aqui, que foi feita uma aplicação de enraizamento e de inoculante na raiz. A formação de raízes secundárias e de bactérias nessa raiz, se comparar com uma lavoura que é vizinha ao lado aqui, que não recebeu nada disso, quer dizer, simplesmente foi feito o plantio, o produtor fez a adubação de base normal dele e vem tendo os cuidados com sanidade, tratamentos fúngicos e controle de pragas, controle das pragas e doenças. Mais do que isso ele não fez. Então, o próprio vizinho disse aqui para essa lavoura o que foi feito aqui. Não, se tomou um cuidado, se fez um planejamento para um alto rendimento dessa lavoura. A gente tem tratado exatamente assim, quer dizer, uma lavoura de alto rendimento. Porque se eu tenho um custo, eu tenho que ter um rendimento que compense esse custo. E a diferença é exatamente a partir da base. A base é o chão, é a raiz. Eu tenho solo fértil, com qualidade, eu tenho uma boa adubação de base, mas os momentos de chuva e as chuvas que ocorreram em dezembro e janeiro, boa parte da nutrição colocada no solo já se foi e o produtor vem mantendo essa planta bem nutrida a partir da aplicação de fertilizantes foliares escolhidos, o que a planta precisa, que momento se aplica e entrando junto com as outras aplicações de fungicida e inseticida. Então ele não tem uma entrada adicional, um custo adicional na lavoura, ele faz o processo da lavoura dele, só agregando mais qualidade na lavoura. Os produtores que investiram em nutrição foliar esperam colher até 12% mais que na última safra. O produtor trabalha com a ideia de superar de 10 a 12% do que ele colheu ano passado. O ano passado ele colheu 62 sacos de média. Eu disse para ele que em condições normais, que ainda tem mais um tempo pela frente, ainda precisa algumas chuvas, embora tenha chovido bem, toda a qualidade da lavoura, tudo, mas é uma lavoura tranquilamente para ele colher 4.200 quilos, ao redor de 70 sacos. Mas a gente vai colher isso aqui separado das outras áreas dele que não foi feito o processo. E aí fazer o custo que ele gastou nessa lavoura, quanto colheu, quanto sobra, e naquele não fez, quanto colheu e quanto vai sobrar. A reportagem no Rio Grande do Sul sobre a produção de soja. Vamos saber como é que vem os negócios agora em Chicago, retomada dos negócios por lá. Temos aqui as posições negociadas mais uma vez em alta, Juliana. Posição de março, $10,21 o bushel. Maio, $10,32. Julho vem para $10,42 por bushel. E agosto, $10,43 o bushel. Posições subindo agora acima de 0,4% e vem mostrando que essa preocupação, com essas estimativas em relação à Argentina realmente tem influenciado o mercado, mesmo num dia que os números por lá, os números de vendas e exportações dos Estados Unidos foram ruins, não foram bons números, mas o cenário internacional é propício para altas da soja. Dólar no Brasil é o nosso destaque de agora. A gente lembra que nesta quarta-feira, que foi o primeiro dia útil da semana, a moeda norte-americana já abriu a semana com forte queda aqui no Brasil, fechando a 3,22, sendo que na última sexta havia fechado em 3,30. Há pouco ela vinha próxima à estabilidade, neste momento vem com leve alta de 0,06% a R$ 3,23. E por enquanto é só, a gente agradece a sua companhia e não se esqueça que às 5h20 da tarde, pelo horário de Brasília, tem a terceira edição com o resumo do dia. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.